Vamos lá, deixa-me ver, eu vou ter que controlar essa coisa também. Estou aprendendo, viu? Estou aprendendo. Sou um velho, mas estou aprendendo. Estamos. Então, vamos ver aqui. Então, vamos ver se aparece alguma coisa, que apareceu a introdução, né? Introdução. Então, introduzindo a capítulo 4, vamos falar sobre o que veio antes um pouco, né? Então, isso vai nos preparar sobre o que vem depois também, ok? Então, o que foi? Cristo abriu o caminho. Isso é capítulo 2, principalmente. Já temos uma palavra em capítulo 1 que indica isso também, não é? Que ele está falando também para os gentios e os judeus dentro da igreja. Mas em capítulo, que é a palavra mistério, em capítulo 1 aparece a palavra mistério, que ele desvendou o mistério. Né? Então, Cristo abriu o caminho para a unidade no corpo. Ele fez com que a unidade de todos os povos seja possível na igreja dele, no corpo dele, né? Que Paulo usa corpo, né, para representar a igreja, mas ele fez isso quando ele morreu na cruz. Geralmente, quando a gente pensa em o que Cristo fez na cruz, a gente pensa em nossa salvação, a salvação dos irmãos, a salvação da humanidade que Deus quer. Ele morreu, e é a verdade, mas só que não devemos limitar, porque ele também não só morreu na cruz para reconciliar o homem com Deus, ele morreu na cruz para reconciliar o homem com o homem. Então, ele morreu para unir as pessoas em um só corpo. Isso é, na verdade, o mistério. Repetindo aqui também, em Efésios 3, ele continua falando, então, menciona em capítulo 1, fala mais detalhadamente em capítulo 2, capítulo 3 também fala bastante, em versículo 6, na verdade, nós temos um resumo do mistério aqui em Efésios, a saber que os gentios são, em primeiro lugar, co-herdeiros, no segundo lugar, membros do mesmo corpo, no terceiro lugar, co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, este é um mistério que foi revelado, que em outras gerações não foi conhecido, não foi revelado aos homens, como agora foi revelado aos seus, pelos seus santos apóstolos e profetas. Então, isso foi feito na cruz, mas ainda existe muitas barreiras, né, que nós levantamos hoje em dia entre os povos, e aí não é tão fácil. Geralmente nas cartas de Paulo, ele começa com a teologia no início da carta e a teologia na prática no final da carta. E é a mesma coisa aqui. Então, ele falou na teologia, Cristo morreu na cruz para nos unir em um só corpo. E aqui, em capítulo 4, ele vai dizer, agora, igreja, o que nós devemos fazer, então, devido a essa verdade, ok? Aí, então, como é que nós vamos conseguir a unidade na prática? E vamos ver que a primeira coisa que ele vai mostrar são atitudes que nós devemos ter. Então, vamos ler alguns versículos aqui, capítulo 4, versículos 1 até 3. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor. Notamos que no início do capítulo 3 ele também fala de ser preso, né? Então, aqui novamente ele está em Roma, na sua casa alugada, né? A fim de Atos fala isso. E aí ele está recebendo pessoas, evangelizando pessoas, mandando cartas para pessoas, então, mas está aquele, como se diz, domiciliar, né? Aquele prisão domiciliar dele na sua própria casa. Ok, então, continuando, então, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação. Então, uma coisa que ele está nos mostrando sobre a nossa vocação é a unidade. E nós devemos ser dignos desta unidade que existe na igreja, com que foste chamados. Nós fomos chamados para uma igreja unida,
uma igreja que não faz distinção entre as pessoas, ok? E versículo 2, com toda, então aqui ele começa. Na verdade, você pode ver aqui uma lista de atitudes que nós devemos ter para manter a unidade. Ele diz, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor e procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4, 1 até 3. Então, atitudes, então, para manter a unidade, versículos 1 até 3. Que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, e aqui essas atitudes vão ajudar a andar exatamente como isso, não é? Dignos da nossa vocação, com toda a humildade. Agora pense sobre isso. Pense sobre o contrário disso, o orgulho. Pense sobre a igreja e pense sobre como o orgulho dentro da igreja pode nos dividir bastante, né? Pode realmente fazer a gente ficar separados e divididos, não é? Baseado em nosso orgulho. Pode imaginar aquele momento de reunião onde a gente está tratando alguns negócios da igreja e um irmão se exalta um pouco e diz, eu tenho uma ideia que todo mundo deve acatar, é uma ideia muito boa para a nossa igreja crescer e vibrar né, e tudo, e aí então, mas outros irmãos não concordam com ele, veja bem, e ele se exalta e não tem que fazer assim, não é? Eu sei, eu já estudei, não é? Aí vem aquele orgulho que acaba dividindo aquela reunião. Então, mas pense ao contrário, pense no que Paulo está pensando aqui, né? Está falando aqui. Quando nós somos humildes, aí então nós vamos considerar os outros, né, melhores do que nós. E nós vamos realmente escutar. Realmente você pode, no final das contas, decidir que não é uma coisa boa, mas no primeiro lugar, aquele irmão que está agindo aí, se exaltando e achando a ideia dele melhor do que os outros, ele não deve agir assim. Ele deve agir com humildade. E assim vai manter, então, a unidade do corpo. Mansidão também. Mansidão é aquele atitude de ter controle de si mesmo, né? De domínio próprio, eu acho, né? Muitos de nós perdemos controle até numa situação dessa, né? Podemos explodir, né? Mas mansidão é aquela pessoa que está calmo, mesmo quando alguém está contrariando ele, né? Mesmo numa situação dessa natureza, pensando naquela reunião da igreja novamente, onde estamos tentando decidir algumas coisas sobre a igreja, qual é a direção que a gente vai tomar. Não a doutrina nunca, não precisamos, nós já temos essa doutrina, mas coisas práticas que a gente decide. E se o irmão vem lá, mais uma vez, exaltado, e o outro não tem um certo controle, ele vai acabar explodindo. Aqui, eu já ouvi coisas tão horríveis sobre reuniões da igreja, gente. Eu já ouvi reuniões da igreja onde eles trocaram socos mesmo, né? Na reunião da igreja. A reunião de negócios, não num culto, graças a Deus, mas em uma reunião de negócios, né, tratando coisas da igreja, trocaram. Eu ouvi de uma vez que alguém, para isso não acontecer, apagou as luzes. Apagou as luzes para ver se não podia acalmar os ânimos um pouco, né? Porque um ia em cima do outro, ouvi de onde alguém pegou um pau bem grande e ia para cima do outro. Eu poderia até falar o nome desses lugares, mas eu acredito que os homens ficaram meio arrependidos depois. Mas veja, mansidão, aquele cavalo que você vê nos filmes do Far West, né? Oeste, então eles vão lá no selvagem, na selva, e eles capturam aqueles animais
grandes e fortes e traz para o curral, e lá no curral eles botam a sela. O animal não gosta, ele fica tentando tirar aquela sela, mas depois ele se acostuma um pouco, se acalma um pouco, e depois o cowboy, não é, ele sobe em cima do animal, o animal não gosta, então ele derruba o cowboy. O cowboy sobe novamente e ele derruba novamente, né? Mas ele continua fazendo isso, ele bota também o freio na boca dele, ele não gosta. Ele tenta tirar o freio da boca dele. Ele faz tudo isso, sabe? Muito poderoso esse animal, né? Mas finalmente, depois de algumas semanas, né, desses treinos e tudo, ele fica, o que que a gente fala? Oh, esse animal é tão manso, né? Que até uma criança pode andar em cima dele, pode ser. Aí, então, mansidão. Mas não é falta de poder. Aquele animal tem o mesmo poder de sempre, não é verdade? Mas ele tem o mesmo poder, mas esse poder agora está sob controle. E nós devemos ser mansos, controlando o poder que nós temos. Longanimidade, né? É paciência, mas eu entendo que paciência que onde você mantém seu ânimo, né, durante um bom tempo, né? Longanimidade. E nós, imagine também, sempre vamos pensar naqueles momentos na igreja, quando especialmente nós precisamos estas atitudes. Por exemplo, longanimidade aqui, longanimidade. Então, aquele irmão, ele vem para a reunião novamente com aquela mesma ideia que já foi rejeitado 1000 vezes, mas ele vem com a mesma ideia, ele apresenta a mesma ideia, né? E às vezes aquelas ideias são até engraçadas e a gente, oh, pelo amor de Deus, não traga de novo, irmão, este mesmo, né? Nós temos que ser pacientes, né? É difícil às vezes, né? Dizem que alguém ora a Deus, diz, Deus, me dá paciência, me dá agora! É porque a gente é assim, a gente quer as coisas agora, a gente não tem paciência, né? Aí, então, eu tinha uma mulher lá na igreja, numa congregação onde eu estava trabalhando. Eu fiquei 10 anos aqui no Brasil, depois eu voltei para os Estados Unidos e trabalhei lá 8 anos para depois voltar aqui. Estou aqui desde então. Mas aqueles 8 anos que eu passei lá, tinha uma mulher na igreja, uma querida irmã da igreja lá, mas a gente estava tendo, a gente tem um prédio e a gente tem um jardim lá na frente do prédio, que era bonito, né, gramada, tudo bonitinho, né, com algumas arbustos e tudo lá na frente, né, flores e tudo mais. Mas a gente estava tendo um problema porque um jardim assim tem que ser cuidado, alguém tem que cuidar. Então, quem tem que cuidar? Então, a gente estava na reunião para decidir isso, né? E ela veio com a ideia de vamos cercar e vamos colocar algumas bodes lá na frente. E esses bodes vão deixar a gramada tudo paradinha, né? Aí na frente, né? Engraçado, né? Então, os irmãos vêm com algumas ideias meio estranhas às vezes, né? Aí aí a gente tem que ser paciente, né? A gente tem que ser longânimos, né? E suportar. E ele suportar até o próximo coisa aqui, ele diz suportando-vos uns aos outros em amor. Amor resolve tantas coisas, né? Agora, você pode ter um problema de controle de temperamento, aí é mansidão, lembra? Tem que controlar mesmo, humildade também, paciência, mas amor também, nós devemos, por causa do nosso amor, amando os nossos irmãos, tratar eles com dignidade também. E não nos exaltar acima deles, mas tratar eles como eles são. Todos nós, na Igreja de Cristo, somos iguais, ninguém é melhor do que ninguém. Okay? Alguns têm mais conhecimento e, graças a Deus, vão compartilhando aquele conhecimento que têm. Alguns têm mais talento e eles vão pregando e fazendo coisas que outros não podem fazer. Tudo bem também. Mas isso não quer dizer que eles são melhor do que
os outros irmãos, né? Todos nós somos iguais. E devemos tratar com amor. Devemos nos sacrificar para o bem dos outros, para o bem da irmandade, para o bem dos irmãos que nós amamos. E a outra atitude aqui é um esforço. Ele diz, esforçando-vos. Ela vem com uma frase toda aí, esforçando-vos por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Tudo bem, é verdade. Mas até o esforço é uma atitude que nós devemos ter também, né? Por quê? Porque às vezes a gente fica acomodados, né? A gente diz, não é assim mesmo, nós nunca vamos ser unidos, deixe para lá, não é? A gente não faz nada para unir, não é? Para derrubar essas barreiras, para unir as pessoas, sabe? Errado isso, muito errado. Nós devemos nos esforçar. Humildade sim, mansidão sim, longanimidade sim, amor especialmente, mas também tem que ter esforço da nossa parte. Nós não podemos ficar acomodados. Nós temos que nos esforçar para preservar. E ele não só disse esforçar, mas disse diligentemente nos esforçar. Preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paz é o que nós precisamos, não é? Em nossas vidas. Nós precisamos paz na igreja. Nós precisamos viver em paz com os irmãos. E eu creio que Paulo está pensando exatamente isso. Esta paz une a gente, mas esta paz vem quando nós temos humildade, quando nós temos mansidão, quando nós temos longanimidade, paciência, quando nós temos amor e exige da nossa parte um esforço, um esforço diligente, né? Diligente, porque não é tão fácil. Mesmo quase 2000 anos depois da morte de Jesus, né? Daqui a 10 anos, né? 10, 13 anos, aí realmente vai ser 2000 anos desde que Cristo morreu naquela cruz de Calvário, lá em Jerusalém. 2000 anos. Ainda hoje somos divididos. E ainda hoje precisamos nos esforçar diligentemente por ter a unidade dentro da igreja. Nós não podemos fazer muito fora da igreja. Também o que a gente pode fazer é pregar a unidade. Pregar que Deus se agrada quando os que se chamam cristãos vivem em paz e harmonia, né? Mas podemos fazer muito mais dentro da família, né? Então vamos nos esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, continuando então em capítulo 4, vamos ler versículos 4 até 6, e agora 4 até 6 também continue falando de unidade. Há um só corpo, unidade. Há um só Espírito. Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor. Uma só fé. Um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós, né? Então, uma lista, mais uma vez, uma lista de atitudes. Depois, o que nós temos aqui? Nós temos uma lista de doutrinas também nos unem. Então, atitudes nos unem, mas doutrinas também nos unem, né? 4 até 6. E ele diz, há um só corpo. Quando Paulo fala de corpo, ele está falando de igreja. Então, ele está dizendo, há uma só igreja. E naquela época, mesmo que a igreja já estava começando a ter alguns problemas com doutrinas falsas,
eu creio que podemos dizer que naquela época realmente tinha uma só igreja. Porém, logo começou as divisões, né? Você pode ler a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, se eles não tivessem corrigido aqueles erros de divisão no meio deles, provavelmente teria acabado dividindo a igreja em corpos diferentes, né? Aí então você não tem um só corpo, agora você tem pelo menos dois, e depois dividindo mais você tem 4, e depois dividindo mais você tem 8, e 16, e 32, e 64, entende? É assim que aconteceu ao longo dos anos, infelizmente. Mas veja, há um só corpo, né? Um só corpo. Não há 70 mil igrejas. Bem, mas as estatísticas nos mostram diferente. Então, e Paulo estava negando a possibilidade de ter uma igreja falsa, iniciando uma igreja, um corpo falso de irmãos falsos, acontecendo em algum lugar? Não. Então, na verdade, o que Paulo está dizendo aqui, há um só corpo verdadeiro. Pensa assim, há um só corpo que vale a pena. Não é que o corpo não pode dividir e ter corpos falsos por aí, com mestres falsos, não é, dirigindo pessoas que estão abraçando doutrinas falsas. Não. Mas o que ele está dizendo, há um só verdadeiro corpo de Jesus Cristo, não é? E também um só Espírito. Bem, fala com um espírita, ele vai dizer que há muitos espíritos, né? Então, e também há muitos ensinamentos sobre o Espírito Santo também. Então, o que Paulo está dizendo que há um só Espírito? Ele está dizendo mais uma vez, há um só Espírito verdadeiro, há um só Espírito que nós conhecemos através das páginas sagradas inspiradas da Bíblia, nós podemos conhecer ele. Este Espírito é que o verdadeiro, é este Espírito que vale a pena. Os outros não valem a pena. Os ensinamentos sobre o Espírito Santo que os outros fazem, que não bate com o que a Bíblia diz, não são ensinamentos verdadeiros, não valem a pena. Então, Paulo está dizendo, há um só Espírito que é verdadeiro, não, sem negar a possibilidade de falsos. Aqui é a mesma coisa aqui, há uma só esperança. Bem, tem gente que espera nos médicos, vão descobrir a cura de todas as doenças, né? De todas as enfermidades, e vão viver para sempre, não é? Não vai ter mais morte aqui. Tem gente que espera em tantas coisas, mas não é a verdade. Então, Paulo não estava negando a existência de esperanças falsas. Ele está dizendo que há uma só esperança verdadeira, ok? Mas infelizmente, existem muitas falsas, né? Agora, o mundo precisa de esperança. E porque sem a esperança, realmente, vai ter muita gente se enforcando, se matando de alguma forma, né? Porque é chato viver sem esperança. Então, até acabam substituindo a esperança com uma esperança falsa. Mas melhor ainda é ter esta esperança, a esperança verdadeira, a esperança que nós temos em Cristo Jesus, a esperança de uma vida por vir, a esperança de melhorias, a esperança de ter uma vida santa junto com Deus e fazer as coisas que Deus tem para nós fazer lá no céu por vir. Então, há uma só esperança dessa natureza verdadeira em Cristo Jesus. Há um só Senhor, mais uma vez, temos que pensar a mesma coisa. Há um só Senhor, sim, mas o que ele quer dizer isso? Ele está negando que o governo pode ser o nosso Senhor. Vocês sabem que naquela época houve muita perseguição contra os irmãos, contra a igreja, e dizem se um soldado romano encontrava um cristão na rua, aquele cristão tinha que saudar ele com a mesma saudação que ele usava, que
César é o Senhor. Mas o irmão sabia que César não era o Senhor, que Jesus é o Senhor. E ele só confessava Jesus como Senhor. Aí, então, às vezes, quando ele negava de usar aquela saudação César é o Senhor, então ele foi punido, né? Ele foi colocado na prisão, porque ele recusava a dar essa honra para o César. Então, veja bem, mais uma vez, quando Paulo fala a um só Senhor, ele não está negando que muita gente estão querendo ser Senhor e que tem muitas pessoas que se entregam a estes senhores falsos, né? Como o governo, né? Por exemplo, né? Aí, então, há um só Senhor verdadeiro que vale a pena, e este é o nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que hoje em dia, até em algumas igrejas, tem pastores que se tornam senhores do rebanho. Tudo que eles mandam, o rebanho tem que fazer. Errado, gente. Há um só Senhor. Ninguém, nós somos iguais aqui. Devemos estar unidos. Ninguém é melhor do que ninguém e não deve ter ninguém mandando em ninguém, ok? Há só um que manda na gente, aquele é nosso Senhor Jesus Cristo, e nós recebemos os mandamentos dele voluntariamente e a gente faz se quiser. Agora, devemos querer, né? Com certeza ele deve ser nosso Senhor, mas ele não força a gente a seguir ele. Este é o nosso Senhor bondoso que nós temos, não é? Então, e todos nós devemos ter este Senhor. Também, continuando aqui, ele diz que há uma só fé. Bem, uma só confiança. Em quem você confia? Em quem você confia? Ele não nega a possibilidade de você confiar na sua esposa, no seu marido, no seu cônjuge. Né? Pode confiar. Nós podemos confiar em pessoas, ele não está dizendo isso. Né? Mas se tratando de fé, né, confiança num plano de salvação, confiança no padrão bíblico, confiando até na Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus, confiando em Deus mesmo, há uma só fé. Não há 3 planos para a salvação, entende? Em nossa fé. Não há 60 mil igrejas em nossa fé. Há uma só fé, uma só confiança que nós temos que o que Deus revelou para nós é a verdade e a gente vai seguir aquela verdade. Olha, tem gente que bota confiança, mais uma vez, nos médicos, né? E, de uma certa forma, temos que confiar e não ia contradizer isso, não é? Mas se a gente só temos confiança nesta vida, até Paulo falou sobre isso, creio que é 1 Coríntios capítulo 15, então nós somos entre os mais miseráveis do mundo. Se a nossa única confiança está aqui nesta vida. Mas a nossa confiança, a nossa fé, eu acho que ele usou a esperança, estou confundindo um pouco, né? Mas a nossa fé não pode ser em coisas deste mundo, né? Ou eu confio nos médicos, eles vão resolver todos os problemas. Eu confio nos cientistas, eles vão resolver todos os problemas do mundo. Eu confio nos socialistas, eles vão resolver os problemas políticos que nós temos. Eu confio nos capitalistas, eles vão resolver todos os problemas. Não, gente, não é para confiar assim, né? Se você subir num ônibus, obviamente você tem uma certa confiança no motorista que ele vai levar você para o lugar onde você quer ir, né? Um táxi, um Uber, né? Também é a mesma coisa. Nós temos que ter uma certa confiança nas pessoas nesta vida, mas esta confiança aqui não existe outro, né? Só existe esta, e nós devemos rejeitar os outros para abraçar esta fé, que até eu gosto muito da maneira que Judas, na sua pequena carta, escreveu. Essa carta é antes do Apocalipse, né? Então, penúltimo livro da Bíblia, é pequeno. Na verdade, só tem um capítulo, não tem nem capítulo, na verdade, é único. Aí, então, mas está dividido em versículos, e em versículo 3, ele diz que eu escrevi para vocês
para vocês batalhardes diligentemente uma vez por todas pela fé, batalhardes diligentemente pela fé uma vez por todos entregues aos santos. Então nós temos uma fé que nós devemos defender e não devemos nunca parar de defender a fé que foi entregue. Judas disse lá naquela época, então 2000 anos atrás também, a nossa fé já foi entregue. Então eu entendo que ele está falando de não só confiança em Deus, obviamente é ligado, mas o plano de Deus, tanto o plano de salvação, o plano das Escrituras, o plano de organização da comunidade dos crentes, o plano de adoração que ele deixou. Nós devemos confiar que é tudo que nós precisamos e não buscar outra coisa, não. Então, Paulo não estava aqui negando a possibilidade de ter outras fés, de ter outras confianças, mas ele está dizendo, tenha cuidado, porque só tem uma fé que vale a pena. Depois ele vai para batismo, então um só batismo, né? Até na Bíblia tinha batismo de fogo, batismo com o Espírito Santo e o batismo nas águas. Então, nós não vamos entrar em detalhes aqui neste curso, mas em outros cursos a gente vai estudar sobre o batismo com o Espírito Santo e nós vamos ver que foi uma vez também, por todas as vezes. É como a morte de Jesus na cruz. Quando ele morreu na cruz, ele morreu uma vez por todas, né? Jesus não tem que morrer cada vez que alguém é salvo, né? Aquele sacrifício dele foi suficiente para salvar toda a humanidade durante todas as gerações. Não precisa morrer de novo, né? Quando ele derramou o seu sangue. Aí, então, quando o Espírito Santo foi derramado, na verdade, é interessante até, bem, eu vou falar um pouco então, foi derramado sobre toda a carne, não foi derramado sobre os apóstolos só, não foi derramado sobre somente os 120 lá presentes, não foi derramado sobre os talvez 200 mil judeus que estavam lá reunidos, ou sobre toda a Jerusalém, vamos dizer, não foi não, foi sobre toda a carne. Então, quer dizer, o mundo todo foi envolto em o Espírito Santo. Como o mundo está envolto do sangue de Jesus Cristo, está disponível. O sangue ainda é disponível para qualquer pessoa hoje que quer entregar a sua vida e ser salvo. O sangue dele está disponível. Então, da mesma maneira, o Espírito Santo veio e ele batizou toda a carne. Toda a carne. Não quer dizer que toda a carne é salvo. Mesma coisa com o sangue de Jesus. Jesus derramou seu sangue para todo mundo, mas não quer dizer que todo mundo é salvo. Tem que entregar a sua vida. E entregando sua vida, então você é salvo. Pedro falou, então, naquele dia de Pentecostes, que foi feito o batismo com o Espírito Santo. Quando as pessoas queriam saber o que era para fazer, ele disse, arrependei-vos dos vossos pecados e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, pela autoridade de Deus, em nome de Jesus, para perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Né? Então, naquele momento, quando nós somos salvos, né? Então o dom do Espírito Santo vem habitar em nós. Então, essa possibilidade do Espírito Santo habitando em nós, esse benefício que nós recebemos ao ser salvo, está disponível desde o dia de Pentecostes, continue hoje e vai continuar até que Jesus voltar para nos levar para o lar celestial. Então, aqui, então, depois do dia de Pentecostes, ele não está falando mais do batismo com o Espírito Santo, ele está falando do batismo nas águas, porque mesmo depois do dia de Pentecostes, continuavam batizando nas águas. Até Pedro enfatiza isso até na casa de Cornélio. Quando Cornélio provou, né, pelo falar em línguas, que os gentios também não iam ser tratados diferente do que os judeus. Então Pedro disse, quem pode recusar água
que estes também sejam batizados, né? E depois ele ordenou, isso é Atos 10, 47 e 48, okay? Ou é 48 e 49, ok? Ele ordenou que eles fossem batizados. Então, quem pode recusar água? Então, o batismo nas águas continua. Então, Paulo deve estar falando aqui de batismo nas águas, batismo em água, porque o batismo do Espírito Santo, com o Espírito Santo, foi no dia de Pentecostes somente. Então, e um só Deus e Pai de todos, que está sobre todos, né, age por meio de todos, não é o poder que está agindo em nós, lembra, né? Que a gente tem falado sobre o poder também, e está em todos, graças a Deus. Então, bem, essa é a base doutrinária que nós temos, dividido aqui em 7 partes, mas isso não quer dizer que são todos os detalhes. Há detalhes sobre esse um só corpo, esta igreja, que nós precisamos saber. Há detalhes sobre o Espírito Santo que nós precisamos saber. Há detalhes sobre a nossa esperança que precisamos saber. Sobre o nosso Senhor, a nossa fé e batismo e o nosso Deus. E a Bíblia, então, revela para nós. Mas a base, muito bom aqui, a base boa que nós temos aqui para a nossa fé, e certamente quando nós nos desviamos desta base da nossa unidade, então nós vamos criar divisões no cristianismo, e não devemos. Então, essa primeira parte aqui fala sobre como manter, então, como ser unidos nestas atitudes e nestas doutrinas unidas em Cristo Jesus. Aí, como isso? Então, esse círculo aqui representa as pessoas sem Cristo no mundo, ok? Então, sem Cristo no mundo. E, às vezes, eles se encontram em religiões mundiais, não é? Você tem o budismo, o hinduísmo, você tem o shintoísmo, você tem tantos ismos, né, no mundo todo, e muitos deles nem falam nada de Cristo. Então, são sem Cristo no mundo. Você tem o judaísmo, você tem o islamismo, ok? E até, veja, você tem o cristianismo também, que às vezes também são pessoas sem Cristo no mundo, porque fazem parte de igrejas falsas, okay? Igrejas falsas que existem por aí, com doutrinas falsas, com profetas ou pregadores falsos, pregando essas mensagens falsas e enganando muita gente, infelizmente, não é? Então, eles podem até pensar que por causa da minha religião, eu estou bem com Deus, eu vou ser salvo, mas na verdade eles estão sem Cristo no mundo. Não é? Paulo até fala para os gentios que eram pagãos, né? Eles realmente tinham muitas religiões diferentes, né? E ele fala em capítulo 2 de Efésios mesmo, que nós estamos estudando, que os gentios, antes de conhecer Cristo, né, estavam sem esperança no mundo, sem Cristo, sem Deus no mundo. Em capítulo 2, não lembro o versículo exatamente, mas entre 11 e 22, aí Paulo fala sobre a situação dos gentios antes. Então, aqui nós estamos pensando sobre as pessoas do mundo, até hoje inclui algumas pessoas que são chamados judeus. Não são os mesmos judeus daquela época, mas realmente são judeus lá em Israel também, que praticam o judaísmo. Então, sem Cristo, eles rejeitam Cristo. Então, sem Cristo no mundo. Aí, então, todas essas religiões mundiais fazem isso. Tem alguns sincretistas, né, que tentam unir os ensinamentos de Jesus com tantas coisas, né? Tem o hinduísmo, shintoísmo e outros, né, que tem algumas religiões, eu acho que Bahá'í, por exemplo, que tentam unir até princípios de Cristo também na religião deles,
pensam que todas as religiões são certas, mas na verdade todas as religiões são erradas, né? Então Deus que criou o mundo, que criou todas as pessoas, e até Deus que também amaldiçoou o mundo por causa do pecado, né? Por causa do pecado. Aí, então, ele quer fazer o quê? Ele quer tirar as pessoas deste mundo pecaminoso. Deus, então, acrescenta ao corpo de Cristo os que estão sendo salvos. Então, nós, evangelistas, nós, discípulos de Cristo, nós pregamos as verdades para as pessoas, e aqueles que abraçam a verdade, então, eles são acrescentados por Deus aqui, a Igreja de Cristo, um só corpo. Lembra o que ele fala aqui nessa passagem? Há um só corpo. Essas outras são falsas. Nós podemos sair deles e entrar naquela única igreja que existe, que é o corpo de Cristo aqui na Terra. Então, e é isso que Deus quer, né? É por isso que que Deus mandou o seu Filho unigênito para o mundo, para morrer, para a gente ter como pagar o preço pelos nossos pecados e sair desse mundo pecaminoso e entrar naquele único corpo de Cristo que existe, não é? O corpo de todos os salvos. Você pode ler em Atos capítulo 2, na verdade, em Atos capítulo 2, é o nascimento da Igreja de Cristo, né? A Igreja de Cristo começa quando Jesus, 10 dias antes, voltou para os céus e mandou eles para Jerusalém para esperar, né, o batismo com o Espírito Santo, a promessa do Pai, que seria também poder para eles, e realmente veio o poder, mas também veio o Espírito Santo para nós, para habitar em nós, está disponível ainda para nós hoje, nesse sentido, como a gente já notou hoje. Mas em Atos 2, então, no versículo 41, ele disse: os que foram batizados foram acrescentados, naquele dia, naquele mesmo dia, foram acrescentados, e os que foram batizados foi quase 3 mil. Então, quase 3 mil pessoas foram acrescentadas, mas a pergunta é: acrescentados a quê? Né? Acrescentados a quê? Aí você chega em versículo 47, o fim do capítulo, e como vivia a nova igreja, então. A nova igreja vivia assim, não é? Perseverando na doutrina dos apóstolos, em comunhão, partir o pão, não é? De casa em casa também, visitando os irmãos, em comunhão com os irmãos. Aí ele fala no final: e o Senhor que acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Ok? Mas mais uma vez vem a pergunta: acrescentado, o Senhor acrescentou a quê? Bem, aqui nós temos a resposta. Na verdade, até em Atos você tem a resposta. Quem não acredita que a igreja começou no dia de Pentecostes? Então, quando ele fala que foi acrescentado 3 mil pessoas, foram acrescentados à igreja, porque a igreja é o corpo de todos os salvos. E aí, no final, quando ele diz que dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos, não é? Todos os dias estava mais pessoas sendo salvas. Não foi só no dia de Pentecostes, né? Mas continuaram sendo batizados. E o Senhor acrescentava eles a igreja, a única igreja que existe. Então, todos os salvos do mundo estão no corpo de Cristo, né? Na igreja de Cristo. Isso não é uma denominação, não é uma igreja falsa, não é uma religião mundial, até é citado pelos homens do mundo como mais uma das religiões mundiais, mas na verdade é a religião verdadeira. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você não está nesse corpo de Jesus, você não vai chegar ao Pai, não, porque ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Isso é o corpo dele aqui na Terra. Então, muito bem. Concluindo, então, essa primeira parte de capítulo 4, e lembrando o que aconteceu, né, que ele já falou desde capítulo 2. Né? Jesus morreu na cruz para unir todos em um só corpo também. Então, estamos falando dessa unidade ainda.
em um só corpo, né? Isto não quer dizer que será fácil, né? Ainda temos muitas divisões no mundo. Nós, infelizmente, somos divididos ainda. E, bem, por um lado, posso dizer, graças a Deus, que nosso Deus acrescenta pessoas de qualquer país do mundo, de qualquer raça, de qualquer etnicidade, de qualquer língua, né? De qualquer tribo, graças a Deus, e ele bota dentro da igreja juntos. Aí, então, se nós não estamos preparando para essa ideia, esse princípio que Paulo está colocando aqui, que Cristo cumpriu, então nós vamos ter dificuldades na igreja, porque essas diferenças, né? Nós temos diferentes raças no mundo, né? E nós estamos de braços abertos para abraçar eles e trazer eles para dentro da Igreja de Cristo? Eu espero que sim. Nós estamos sofrendo lá nos Estados Unidos. Na verdade, vocês sabem que são as más notícias que fazem os manchetes, né? As coisas boas não fazem. Muitas coisas boas também estão acontecendo e muitas coisas boas têm acontecido no sentido de relações entre as raças lá nos Estados Unidos. Mas o que você vai ver nas notícias hoje são as coisas ruins que estão acontecendo, sabe? E às vezes eu acho que até foge da base de racismo. Acaba sendo vandalismo, como se fosse o vandalismo vai resolver os problemas de racismo, que ainda existe. Existe aqui no Brasil, existe lá nos Estados Unidos, mas todo ano já é a minoria e todo ano diminui ainda mais, graças a Deus. Mas, bem, vamos voltar ao assunto. Então, aqui, dentro da igreja, nós não podemos ter divisões dessa natureza, raciais, né? Agora, eu gosto de ver congregações que têm multi-raças, né? Dentro, né? Não gosto. Agora, em algumas comunidades, na verdade, a igreja não tem outras raças que estão morando por perto e, obviamente, a congregação naquela comunidade vai refletir a comunidade e pode ser que não tem pessoas de outras raças. Depende do país, da região, do estado, da cidade. Então, mas quando existe na comunidade uma variedade de raças, então, por que não temos essa mesma variedade dentro da igreja, né? Nacionalidade. Eu posso falar né, sobre isso porque eu sou dos Estados Unidos, né? Eu sou um americano. Né? Mas nós não podemos odiar ninguém de nenhuma nacionalidade, né? Nacionalidade também como a raça é indiferente, não é uma pessoa melhor do que outra por causa de raça, não tem uma pessoa melhor por causa de nacionalidade, entende? Agora, quando alguém de uma certa nacionalidade se exalta, está errado, não deve, né? Principalmente dentro da igreja. Dentro da igreja nunca devemos fazer uma coisa dessa, né? Porque ninguém é melhor do que ninguém. Também, o que mais? O nível de socioeconômico, né? Olha, eu gosto de ver congregações com ricos, né, sentado ao lado dos mais pobres. Agora, dentro delas, um princípio que vocês que estão estudando Atos comigo, nós estamos notando no livro de Atos, é que não tinha na igreja de Cristo naquela época ninguém passando necessidade, porque os irmãos vendiam as suas propriedades e doaram aos apóstolos para ser distribuído para que ninguém tenha necessidade. Também não era obrigado a vender, ok? Todos os nossos posses são sobre o nosso controle, mas Cristo nos mostra que devemos ser bondosos e benevolentes
e eles seguiram isso, e eles venderam. Não quer dizer que eles venderam tudo que eles tinham, mas venderam suficiente para que a Bíblia podia dizer e não tinha necessidades no meio deles, e deve ser a verdade. Mas tem nas igrejas diferenças, né? E eu dou graças a Deus pelas diferenças, enquanto nós vivemos em paz e unidade, ajudando uns aos outros. Educação, quer dizer, o nível de instrução, né? Tem pessoas com doutorados e pessoas que não terminaram o primeiro grau, né? Pessoas que têm até dificuldade em ler, né? Não tem problema isso, né? Nós não devemos criar barreiras por causa disso. Nós devemos abraçar todo mundo na igreja. Cristo, imagine, é difícil para a gente esquecer essas divisões às vezes, né? É difícil. Porém, quando nós pensamos que Cristo morreu na cruz para criar essa circunstância que todo mundo seja um novo homem no corpo de Cristo, seja unido, completamente unido. Então, puxa, veja, ele fez tanto esforço, nós também devemos nos esforçar para ser unidos. Mas existem essas diferenças, e às vezes essas diferenças podem fazer uma barreira entre nós. Temperamentos. Eu dou graças a Deus que nem todo mundo tem o mesmo temperamento, né? Deus fez o mundo com temperamentos diferentes, e realmente é bom, né? Seria muito chato se todo mundo tenha o mesmo temperamento, né? Então, eu devo tentar entender meu irmão, que é diferente do que eu no sentido de temperamento ou até personalidade. Ele é diferente. Ele é diferente. Ele vai reagir de uma maneira diferente de uma certa situação do que eu vou reagir. Isso não tem problema. Não devemos criar problemas e não devemos criar barreiras entre os irmãos por causa dessas diferenças também de temperamento e personalidade. Então, pessoas de todo o tempo ouvem o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e se tornam cristãs, né? Na igreja, são unidas, e não será fácil, não é fácil. A nossa transformação nem sempre é rápida. Valdizan, hoje de manhã, na mensagem dele, ele falou, a gente não muda de um dia para outro. A gente não dorme à noite e nasce, ou quer dizer, acorda de manhã já diferente, né? As mudanças são graduais, né? Transformação é gradual. Mas que todos nós estamos amadurecendo, que todos nós estamos crescendo espiritualmente, e principalmente aqui nessa passagem, então, para não deixar que essas diferenças que ainda existem no mundo, essa situação de judeus e gentios, como existia naquela época, não existe mais, né? Então, o ponto principal que Paulo estava fazendo para os Efésios, que os judeus e gentios devem viver juntos na igreja, mas o princípio é para todos nós e todas as diferenças que ainda existem no mundo hoje. Então, na igreja são unidas, mas não será fácil, e não é fácil. A nossa transformação nem sempre é rápida. Paulo disse que manter a unidade requer um grande esforço da nossa parte, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É isso que ele disse em nossa passagem hoje. Então, na medida em que nós nos concentramos nestas atitudes, né? Humildade, mansidão, longanimidade, né? Paciência, amor, e nos esforçando, então, na medida que a gente cresce e nos concentra em ter estas atitudes, e também nestas doutrinas básicas que tem, como eu disse, que o resto da Bíblia dá mais detalhes para esses pontos que foram falados aqui nessa passagem. Mas na medida que nós podemos fazer isso, então iremos conseguir a unidade pelo qual Cristo
morreu na cruz para conseguir. Então, a partir de capítulo 4, então, estamos falando de coisas práticas que nós devemos ter ou praticar, né, para poder manter aquela unidade que Paulo fala aqui em Efésios. E eu digo